Fala pessoal, tudo bom? Então, vamos botar em prática todo o conhecimento adquirido das últimas aulas sobre equações diferenciais, todas aquelas equações diferenciais que regem a condução de calor. Então, vamos resolver um probleminha de condução unidimensional, para começar, né? Então, o algoritmo vai ser o seguinte: vamos ter um problema. A partir desse problema, vamos utilizar aquelas equações diferenciais de condução para fazer uma formulação matemática. Aplicando hipóteses, nós vamos resolver a nossa solução, a nossa equação diferencial, obtendo a solução geral da nossa EDO, e vamos encontrar as constantes aplicando as devidas condições de contorno, que talvez é o passo mais complicado. Aplicando as condições de contorno, nós vamos chegar na solução do nosso problema. Pode parecer simples, e depois de resolver várias questões, vai ver que não tem nada complicado. Não é algo tão complexo, mas requer muito treino. E se você treina bastante, resolve bastante questões desse tipo, você fica craque e não se torna nada impossível. Vamos nessa então? Considere uma larga parede plana de espessura de 0,06 metros e condutividade de 1,2 watts por metro Kelvin no espaço. A parede é coberta por porcelana branca, cuja emissividade é de 0,85 e a absortividade é de 0,26. A temperatura da superfície interna é de 300 Kelvin durante todo o tempo, enquanto que a superfície externa é exposta à radiação solar a uma intensidade ou fluxo de 800 watts por metro quadrado. Além disso, a superfície externa está perdendo calor por radiação para o espaço, que está a 0 Kelvin. E o objetivo disso tudo é determinar a temperatura e o fluxo de calor na superfície externa. Bom, eu sei que é muita informação para adquirir, mas vamos ver uma figurinha que vai ficar tudo mais fácil. Basicamente, nós temos uma parede no espaço. É exatamente isso. A temperatura da superfície interna é de 300 Kelvin. E a superfície externa, que é a parede no x igual a L, né, nós não conhecemos. Além disso, é um problema unidimensional. O fluxo de calor ou a taxa de transferência de calor ocorre somente na direção x, onde a minha origem é na superfície interna e a minha espessura x igual a L é a superfície externa. Eu não conheço a temperatura na superfície externa, mas eu sei que o calor ele é conduzido por toda a parede até chegar na superfície externa, na qual ele é convertido em radiação. E além do mais, o Sol está emitindo energia, que parte dessa energia emitida pelo Sol é absorvida pela parede. A energia que é emitida pelo Sol é de 800 watts por metro quadrado. E de toda essa energia que o Sol está emitindo, uma parte é absorvida pela parede, que é exatamente o que representa a nossa absortividade, né? Beleza? Então, nós queremos encontrar essa temperatura e qual é o fluxo de calor pela parede. Eu poderia falar qual é o fluxo em x igual a L, né? Mas como é a parede, o fluxo é igual para todo mundo, porque a área não muda. Beleza? É isso. Então, hipótese de regime permanente, unidimensional, propriedades constantes. Isto é, o K é constante e independe da temperatura. É um exemplo 2.14 da quarta edição do Sencho. Então vamos pegar a equação diferencial da condução de calor em coordenadas cartesianas, considerando que a minha condutividade térmica independe da temperatura. Temos essa expressão. Se eu considero que é em uma única dimensão e depende somente da variável x, o meu segundo e terceiro termos são iguais a zero. O que sobra é isso. Como é em regime permanente, a derivada da temperatura no tempo é zero e também não tem geração de calor. O que sobra é que a derivada segunda da temperatura com respeito a x é igual a zero. Note que de derivada parcial transformou-se em derivada ordinária porque depende apenas da direção x. A pergunta é, uma coisa que derivando dá zero, uma constante. Então dt dx é constante. Agora eu tenho uma equação diferencial linear de primeira ordem. Para resolver isso, eu posso utilizar o método das lineares. E eu vou verificar que a temperatura em x, a t de x, né, é igual a C1x mais C2, onde C1 e C2 são constantes reais. Beleza, nós temos a equação de uma reta. A minha temperatura em função de x é uma reta. Então o perfil ou a modificação da temperatura ao longo da parede é uma reta. E o que nós precisamos fazer agora é encontrar as constantes. Lembra do algoritmo? Primeiro passo, problema físico. Segundo passo, formulação matemática. Terceiro passo foi encontrar, né, a solução da minha equação diferencial. Agora nós vamos para as condições de contorno. E nas condições de contorno que o problema se torna um pouquinho mais complicado, né? Bom, vamos lá então de volta na figurinha para tentar encontrar as condições de contorno. Bom, a minha primeira condição de contorno que eu vou escolher vai ser a condição de contorno
na superfície externa. Eu vou fazer um balanço de energia na superfície externa. Note o seguinte, eu posso considerar que a condução menos a radiação mais a energia que é emitida pelo Sol, na verdade a energia que é absorvida, é igual a zero, né? Porque quando eu faço isso, eu estou considerando que não tem... Eu estou fazendo um balanço de energia na superfície, basicamente é isso. Então, a minha condução menos a radiação mais a energia solar que é absorvida é igual a zero. Se não houvesse energia solar, eu teria que a condução menos a radiação é zero. Ou seja, a condução é igual à radiação. Nesse caso, a condução não é igual à radiação, porque tem energia solar entrando. Então, a condução menos a radiação mais a energia solar absorvida é igual a zero. Então, condição de contorno. A minha condução em x igual a L menos a radiação mais a energia absorvida é igual a zero. Vale notar que esse Q não é igual àquele Q que vale 800. Isso daqui é o que de fato é absorvido, né? Não é toda a energia que o Sol está emitindo. É apenas a energia que o Sol está emitindo que é absorvida pela parede. Então eu posso dizer o quê? Que a minha condução em x igual a L, isso não é taxa, é fluxo, né? Porque eu estou representando com letra minúscula, é igual ao fluxo de radiação menos essa minha energia absorvida. Esse meu fluxo absorvido. E agora eu posso substituir. Aqui é o quê? Lei de Fourier, né? O que a lei de Fourier diz? Que a minha condução é menos a condutividade térmica gradiente de temperatura. Então é a derivada com respeito a x da temperatura em x igual a L. Isso daqui é o quê? A lei de Stephen-Boltzmann. Note que a área não aparece, porque é fluxo e não intensidade. Ou é fluxo e não taxa, na verdade. Aqui eu tenho a minha absortividade. Aqui eu tenho minha constante de Stephen-Boltzmann. A temperatura em x igual a L elevada à quarta, menos a temperatura do espaço elevada à quarta, menos o que é realmente absorvido, que é a minha absortividade menos o meu fluxo de calor emitido pelo Sol. Então isso aqui é o que de fato é absorvido, né? A absortividade, ela desconta o que realmente é absorvido do que totalmente o Sol ele está emitindo para a parede, né? Beleza, a temperatura do espaço é zero, então eu vou chegar nessa expressão. Agora, eu preciso determinar isso daqui. Como é que eu determino a derivada com respeito a x da temperatura? Bom, a fim de determinar a derivada com respeito a x da temperatura, vamos para a minha função determinada anteriormente. A temperatura é igual a constante C1, x mais C2. O que eu vou fazer? Eu vou derivar. Derivando isso com respeito a x, é simplesmente C1, né? Porque a derivada de C2 vai ser 0 e a derivada de x com respeito a x vale 1. O que vai sobrar é que a derivada da minha função temperatura com respeito a x é constante. Logo, ela é igual para qualquer valor de x, igual a C1. Então, em x igual a L, a minha derivada da minha temperatura vai ser C1. E eu posso, então, pegar esse C1 e substituir aqui, obtendo essa seguinte expressão. E agora, eu posso passar o menos k e dividir dos dois lados por menos k. E eu vou chegar nessa expressão, que a minha constante C1 é igual ao αq menos o epsilon, constante de Stephen-Boltzmann, temperatura na superfície externa elevado na quarta sobre a condutividade térmica. Então eu encontrei a minha primeira constante. Agora, a fim de determinar a segunda constante, eu vou lembrar que a temperatura em x igual a 0 vale 300. Então, lembrando que a temperatura em x igual a 0 vale 300, eu vou verificar que a minha constante C2 vale simplesmente T1. Logo, agora eu conheço a minha constante C1 e conheço a minha constante C2 e posso substituir na minha expressão da temperatura, que vai assumir o seguinte formato. Agora, substituindo os valores em cada entrada, eu vou obter uma expressão para a temperatura já com os valores numéricos substituídos. Fazendo isso, né, eu vou substituir todos os valores e vou também substituir a minha expressão da temperatura em x igual a L. Então note que aqui vai ser x igual a L, porque eu quero estudar eu quero encontrar, né, a temperatura em x igual a L. Então, substituindo todos os valores, o meu alfa é 0,26, o meu Q é 800, a minha emissividade é 0,85, a minha constante de Boltzmann é 5,67 vezes 10 a menos 8, a minha temperatura em L eu não conheço, a minha condutividade térmica vale 1,2, o meu L vale 0,06 e a minha temperatura T1 vale 300.
Substituindo todos esses valores, eu vou chegar nessa expressão, que é a minha temperatura em x igual a L, né? Exatamente o que nós queremos encontrar, vale 340,4. Vale 340,4 menos 0,240975 TL sobre 100 elevado na quarta. Então nós chegamos nessa seguinte expressão. Repito, então eu substituí x igual a L e cheguei nessa expressão. E o que eu quero determinar é exatamente TL. O objetivo do problema é determinar TL. Só que eu cheguei em uma expressão em que TL depende de TL. Bom, a minha dica é: isso daqui está com a cara de um processo iterativo. Então, vamos considerar que eu posso resolver isso com uma iteração simples. O que significa iteração simples? Eu vou chutar um valor de TL. Bom, qual valor eu chuto? Pensa no seguinte. Se a minha temperatura T1 é 300, e eu estou supondo que a minha temperatura externa deve ser menor, eu vou chutar um valor um pouco menor, não tão distante de 300. É uma dica. Então, se eu chuto o meu valor, né, que você pode escolher, por exemplo, você pode chutar 290. Chutando esse valor, você vai calcular um novo valor de TL. Com esse novo valor de TL que você encontrou, você chuta novamente e encontra um novo valor de TL. E você vai comparando o novo valor com o valor antigo para ver que eles estão muito distantes. Em algum momento, você vai verificar que a distância entre seus resultados vai se tornar muito pequena, de modo que com uma determinada condição pré-estabelecida para parar o seu método, você vai considerar que aquele valor está razoavelmente bom para a sua análise e você vai assumir aquele valor como resposta. Eu utilizei um software de resolução numérica de problemas e eu chutei 290. Aí a primeira iteração deu 290.8. A segunda deu 293, depois deu 292.6, 292.7, 292.7, 292.7. Então, a partir da quarta iteração, o valor ele ficou rondando 292.7. Pois bem, então eu vou considerar que a resolução do meu problema é que a temperatura na parede externa é de 292,7. Então esse problema ele pode ser resolvido por uma interação simples. Eu poderia utilizar um método mais preciso, mas dá para verificar que com poucas iterações você já chega na resposta do teu problema. Você poderia utilizar um Newton-Raphson ou outra coisa melhor, mas esse método foi suficiente para resolver de maneira rápida esse nosso problema de condução unidimensional, né? Beleza, assumindo então que TL vale 292,7 Kelvin, eu vou substituir TL na expressão da minha temperatura genérica, né? Para qualquer valor de x, porque ela depende de TL. Então, eu vou substituir TL na minha expressão e vou verificar que T de x vale menos 221,5x mais 300. Pronto, olha que bacana. Eu cheguei em uma expressão geral para a distribuição de temperatura na minha parede. E como eu conheço L, eu posso plotar a minha reta, né, entre 0 e 0,06. Aí eu vou ter o meu perfil de temperatura em função de x, que é uma reta que está decrescendo, onde dentro do nosso domínio, né, ela tem valor máximo na parede externa e valor mínimo na parede interna, porque ela é uma função definida nesse intervalo. E além do mais, eu quero calcular a intensidade ou fluxo de calor na parede, que é menos K dt dx. Bom, se eu derivo essa expressão, aqui vai dar zero, o que vai sobrar é menos 121,5. Ou seja, a inclinação de uma reta, a inclinação, né, da reta é esse termo aqui, né, menos 121,5, que é exatamente o conceito de derivada. Então, a condutividade térmica valendo 1,2 e esse termo valendo menos 121,5, nós vamos determinar que o fluxo de calor na parede é de 146 watts por metro quadrado. Bom, o objetivo do vídeo era esse. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.